Boa noite. Nós vamos, depois de aqueles que permaneceram corajosos aí, permaneceram para o nosso culto, 2h30 praticamente, falando. Eu acredito que ainda há um pouquinho de voz aqui para mais 1h30, estou brincando. Hoje a nossa reflexão vai ser um pouco mais curta, porque nós dividimos o capítulo 5 em algumas partes. E nós estamos conversando sobre a carta de Paulo aos Efésios, e na semana passada nós iniciamos uma reflexão dentro desse guarda-chuva, que nós estamos chamando de raízes, sobre o que significa ser imitador de Deus. E eu disse que é o mandamento mais difícil de toda a Bíblia. Ser imitador de Deus é o convite que a palavra do Senhor nos faz. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então nós começamos na semana passada a entender um pouco melhor qual o significado disso, quais são as implicações práticas de sermos imitadores de Deus. E na última mensagem, qual foi o nosso foco? Sobre esse verbo que organiza todo o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, que é o verbo andar. Então, todo o capítulo 5 está orbitando nesse verbo. Claro que no modo imperativo. Andar ou andai. Então, o apóstolo Paulo fala sobre andar como filhos da luz. Então, esse foi o nosso objetivo na última mensagem, falar a respeito do que significa e de quais são as implicações de sermos filhos da luz. E hoje nós vamos debruçar sobre o capítulo 5, a partir do versículo 15. E o apóstolo Paulo vai dizer que para sermos imitadores de Deus, é necessário que eu e você andemos em sabedoria. O que isso significa? Nós vamos ver. Olha só, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, novamente o verbo andar, não como nécios, e sim como sábios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Esse é o nosso foco. O que significa andar em sabedoria? O que significa ser sábio? À luz daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto. Bem, se você puder prestar bastante atenção, anotar, tem até o bloquinho aí da Joy que vocês receberam, pode facilitar. Se não, em algum lugar, anota aí, para que você leve isso para a sua vida. O que significa ser sábio a partir da sabedoria de Deus, a partir da revelação bíblica? O que significa? Primeiramente, vamos lá. Significa ser cuidadoso, prudente, atencioso com as suas atitudes. Se não, vejamos, eu vou ler agora a Nova Versão Internacional, que diz assim: portanto, sejam cuidadosos. Com quê? Em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Então, primeiramente, ser sábio tem a ver com ser cuidadoso com o seu modo de vida. O que eu acho interessante aqui é que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja. O apóstolo Paulo mandou essa carta para cristãos, para gente aparentemente madura na fé, conhecedora da Bíblia. No entanto, a despeito disso, Paulo está dizendo: sejam cuidadosos em seu modo de vida. Por quê? Porque eu e você, mesmo cristãos, discípulos de Jesus, membros de uma comunidade evangélica, nós podemos nos tornar tolos, insensatos e inconsequentes no nosso modo de vida. Porque assim, conhecimento bíblico não é sinônimo de sabedoria. Tem pastor, tem professor de teologia e tem líder de igreja que é tolo, é insensato, é inconsequente. Pessoas que têm um arcabouço doutrinário e teológico invejável, mas são imaturos. É possível conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e mesmo assim ser tolo. Não é por menos que Paulo escreve para uma igreja e diz: tenham cuidado para que vocês não sejam imprudentes na vida de vocês.
Tempo de igreja também não é sinônimo de sabedoria. Há cristãos que estão 10, 15, 20, 30 anos sentados em bancos de comunidades cristãs, mas são tolos ainda, são imaturos, são imprudentes, são inconsequentes. Uma coisa necessariamente não está atrelada à outra. Pergunta: o que significa então sabedoria? Para mim, dentro daquilo que Jesus ensina no Sermão da Montanha, o sábio ou prudente são sinônimos. É aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica. Tem gente que ouve as palavras de Jesus, tem gente que guarda as palavras de Jesus, tem gente que conhece cada palavra que Jesus disse, mas é imprudente. Jesus ensinou: o sábio é quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então veja, de acordo aqui com o texto, o sábio é aquele que constantemente monitora o seu modo de viver, os seus passos. Ele está monitorando, ele está se policiando, ele está se avaliando para que os seus passos estejam sempre nos trilhos da palavra de Deus. É isso que o sábio faz. O sábio está sempre se questionando assim: será que essa decisão é a decisão mais sábia? Será que essa palavra que eu vou dizer é a palavra mais sábia? Será que esse momento que eu vou tomar essa decisão, ou fazer esse movimento na vida, é de fato o período mais adequado? É a decisão, é o movimento, é o posicionamento mais sábio? Será que eu estou vivendo em sabedoria? Será que eu estou andando no caminho certo? Esse é o sábio. Porque o sábio sabe que em alguns momentos da nossa vida, conquanto, assim, humanamente falando, os caminhos que nós estamos trilhando são caminhos legítimos, bons, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum dolo. Há caminhos, como diz o sábio, que ao homem parece direito, certo? Não é isso que o sábio diz? Provérbios 14, versículo 12. Mas o fim dele são os caminhos de morte. Então o sábio, ele sabe que precisa se monitorar, se avaliar, estar atento, para perceber se o caminho que ele está percorrendo, a decisão que ele está tomando, a opção que ele está fazendo, é compatível com a sabedoria de Deus e com o caráter de Deus. Eu sei que tem gente que diz assim, e acha até isso bonito: eu não estou me importando para o que os outros pensam, eu estou um pouco me lixando porque as pessoas vão dizer. Isso parece um discurso até bonito, da pessoa livre, que não é pautada pela opinião dos outros. De uma certa forma, a gente tem que agir assim em determinados momentos da vida, quando, por exemplo, o que está em jogo são os princípios e valores da palavra de Deus. Quando está em jogo é a nossa fidelidade a Deus. Então importa obedecer a Deus do que aos homens, do que agradar aos homens. Então não importa o que as pessoas vão pensar a respeito de nós, se a nossa decisão tem que ser uma decisão que honre a Deus e que desagrade a multidão. Vamos lá, faz parte. Eu disse na semana passada que a luz, ela tem a função de atrair algumas coisas e afastar outras coisas. A luz ora atrai, ora afasta, e muitas vezes a sua luz vai afastar pessoas, faz parte. Mas essa é uma afirmação de uma pessoa tola, imprudente, inconsequente, porque nós temos sim que nos importar com o que as pessoas pensam. Eu vou trazer para perto da gente. A gente tem que se importar com o que o cônjuge pensa, com o que os filhos pensam, com o que os pais pensam, com o que a igreja pensa. Óbvio que nós temos que nos importar com essas coisas. Eu já acompanhei famílias que foram assim, dinamitadas, destruídas,
que sofreram uma grande ruptura, porque membros da família não tomaram as suas decisões pensando no pai, na mãe, no irmão, no filho, nos amigos. Então é uma postura tola, imprudente, inconsequente. Não, eu não estou nem aí, porque as pessoas vão dizer. Não, você tem que estar aí sim. Porque mais do que tudo, o sábio, ele sabe que o seu modo de vida influi diretamente na maneira como as pessoas vão ler Jesus, vão conhecer Jesus, vão perceber Jesus, vão encarar Jesus. Nós o representamos. Então o que está em jogo não é o que as pessoas vão pensar de mim, não é isso que está em jogo na minha vida e também na sua vida. O que está em jogo é o que as pessoas vão pensar de Jesus através de mim, porque eu o represento. Então você que carrega o nome cristão, você tem que ter muita reverência com o seu estilo de vida. Você tem que viver com reverência, com temor e com tremor, porque você não representa apenas a sua igreja, a sua família, você representa o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pois bem, o que significa andar em sabedoria? Primeiro, como nós falamos, tomar muito cuidado com o seu modo de viver, o seu estilo de vida. Você está buscando andar nos trilhos da palavra de Deus? Você luta por isso? Paulo disse, vocês precisam tomar muito cuidado com o modo que vocês estão vivendo, porque acima de tudo vocês representam o Salvador e o Senhor de vocês. Segundo, e eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nesse segundo ponto que eu acho importante para nós, no versículo 16. Andar em sabedoria também tem a ver com aproveitar o tempo, por incrível que pareça. Olha o que diz o versículo 16, você pode ler comigo? Vamos lá. Remindo tempo, palavrinha profunda. A gente pode falar um monte de coisa sobre o tempo. A gente pode construir uma teologia sobre o tempo. O tempo é um presente de Deus, não é? É um presente de Deus porque Deus está acima do tempo. Deus não está preso ao tempo. O nosso Deus é eterno. Ele está acima do tempo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Criador do tempo. E o que Deus fez foi dar o tempo de presente para você e para mim. E assim, o modo como você aproveita o seu tempo está diretamente ligado à visão que você tem do tempo. Como que você enxerga o tempo? Por exemplo, se o tempo é um presente de Deus, e se você é mordomo do tempo que Ele concedeu para você, você vai aproveitar o seu tempo o máximo possível para fazer do uso do seu tempo uma oferta aceitável a Deus, um culto agradável a Deus, porque o tempo é um presente de Deus. O tempo é democrático. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, no sentido de que todo mundo tem 24 horas no dia. Crianças, jovens, adultos, idosos, 24 horas para todo mundo. Ricos e pobres, o tempo é extremamente democrático. O tempo também é irreversível, não tem jeito. O tempo não para, a gente não consegue congelar o tempo, a gente não consegue adiantar o tempo, a gente não consegue atrasar o tempo. O tempo flui numa única direção, do passado para o futuro, é interessante isso. Até na cultura hebraica, em algumas culturas aí no mundo ainda, você não tem o tempo verbal no presente. O hebraico só tem passado e futuro, não tem presente, porque o presente é um negócio interessante. Quando você pensa nele, ele já passou. Passa rapidamente. Eu gosto disso porque assim, pensar no tempo como esse negócio que está em movimento, sempre do passado para o futuro, e é irreversível, a gente não controla, é um convite para a gente aproveitar o nosso momento presente. Nós temos que aproveitar o nosso momento presente. E outra coisa que me desafia é a tomar decisões boas, corretas, pensadas, prudentes, porque o tempo não volta atrás. Se você tomar uma decisão equivocada na sua vida, possivelmente você vai amargar as consequências dessa decisão para o resto da sua vida. Então,
Se o tempo é irreversível, você tem que aproveitar o tempo presente e você tem que lutar, se esforçar para tomar as melhores decisões a fim de que você não se arrependa no futuro de decisões impensadas que você tomou no dia de hoje. O tempo é limitado. Como eu disse, são 24 horas por dia, o que faz do tempo um recurso valioso. A gente tem que aproveitar o tempo. O que não significa, a limitação do tempo não significa que nós temos pouco tempo. Eu não acho que nós temos pouco tempo. Eu já falei isso para vocês. O que eu acho é que nós aproveitamos pouco tempo que nós temos, mas tempo todos nós temos, embora ele seja limitado. E por fim, o tempo é incontrolável, não é? Já dizia o poeta que o tempo voa e escorre pelas mãos, não tem como a gente segurar. O tempo é incontrolável, a gente não consegue controlar o tempo. Ele passa, está aí, não tem jeito. Querendo ou não querendo, a nossa vida está passando. No entanto, apesar de nós não conseguirmos e nunca iremos conseguir controlar o tempo, a gente tem o controle do uso que a gente faz do tempo. E isso faz toda a diferença na nossa vida. No grego a gente tem duas palavras principais para o tempo. Cronos, que são as horas, e o kairos, que é o tempo como oportunidade. O tempo como estação, o tempo como um momento da vida. Diante disso, eu quero fazer alguns desafios para vocês. Eu quero ser muito prático nessa mensagem. Alguns desafios relacionados ao nosso uso do tempo. Afirmar que eu e você temos que remir o tempo, aproveitar o tempo, fazer o melhor uso do tempo que nós temos, traz o que de implicação para a gente? Para mim, algumas implicações, e eu compartilho com você. Primeira, remir o tempo tem a ver com aproveitar o tempo para trabalhar melhor. Remir o tempo é aproveitar o tempo para trabalhar melhor. Tem imagem da cabecinha com uma lâmpada. Estou aí. Eu não estou dizendo trabalhar mais. Eu estou dizendo trabalhar melhor. Porque nem todo mundo que trabalha muito trabalha melhor. Eu estou falando trabalhar com inteligência, trabalhar com organização, trabalhar com intencionalidade. O que nós precisamos é, muitas vezes, melhorar a nossa agenda para que nós trabalhemos melhor. Eu acho que muitos aqui têm uma agenda diária reativa. Nós estamos reagindo o tempo todo. Quando eu digo uma agenda reativa, é que frequentemente as nossas tarefas estão relacionadas a apagar incêndios na nossa vida, no nosso trabalho e na nossa família. Somos extremamente reativos. E eu acredito assim, que o nosso maior desafio é pensar na nossa agenda diária, de maneira mais organizada, intencional, proativa, para que as nossas tarefas do dia, elas culminem, elas contribuam para o nosso chamado, para a nossa vocação e para a nossa missão de vida. É isso. Nós precisamos organizar o nosso dia com proatividade, intencionalidade, para que a nossa agenda reflita a vocação para a qual Deus nos chamou. O grande problema de muitas pessoas é que elas não têm a missão de vida, a vocação, o objetivo, o porto onde querem chegar, e como já diz o ditado, se o navio, o marinheiro não sabe para que porto ele está se dirigindo, todos os ventos lhe são contrários. Pergunta é, o que você quer fazer da sua vida? Quais são os seus objetivos? Qual é a sua missão? Qual é a sua vocação? E trabalhe a sua agenda a partir disso e você vai conseguir remir o seu tempo. Uma ferramenta que eu uso particularmente, vez ou outra, e eu compartilho com vocês, talvez muitos já tenham ouvido falar, nessa matriz que a gente fala, de gerenciamento de tempo, e eu não quero trazer apenas o princípio, mas eu quero oferecer para vocês ferramentas práticas, para que esse princípio seja trazido em perspectiva, para que a gente saia do campo teórico e vá para o campo prático. Essa matriz de gerenciamento de tempo, ela foi basicamente pensada pelo Stephen Covey, que é um autor de vários livros. Ele fala muito sobre liderança, autogestão, autoliderança, e para mim é a melhor ferramenta para mim,
de gerenciamento de tempo, você pode anotar, você pode pesquisar depois e compartilhar. Mas ela basicamente é assim. Essa matriz de gerenciamento de tempo, ela é dividida em 4 blocos, como vocês podem perceber aí. Cada bloco é assim, está representando como que o seu tempo é dividido com base em emergências e também em grau de importância. Tá ok até aí? Então assim, no primeiro quadrante, o que nós temos? Nós temos aquilo que é urgente e é importante na nossa vida. Esse primeiro quadrante. Uma crise, um acidente, uma tragédia, um problema, um incêndio. Isso aí é urgente e é importante. Tem que fazer, não tem jeito. Se olha para o segundo quadrante, o que você percebe? Aquilo que é importante, mas não é urgente. É importante, mas não é urgente. Aí está o seu planejamento diário, o seu descanso, o tempo com a sua família, a sua missão de vida, aquilo que você deseja fazer, o legado que você quer deixar. Esse quadrante aqui é muito importante, embora negligenciado por muitas pessoas. Você tem um terceiro quadrante, aquilo que é urgente, mas não é importante. Reuniões que não têm muita finalidade, pessoas que te ligam e te convidam para fazer alguma coisa que para você não é importante, embora para elas seja urgente, importante. São coisas aqui que muitas vezes você pode delegar para outras pessoas. Frequentemente nós estamos aqui, nesse quadrante 3. E o quarto quadrante, que é aquilo que não é importante e não é urgente. Eu diria, geralmente esse quadrante aqui é composto pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e outras coisas mais, onde você literalmente joga o seu tempo no lixo. Qual é o desafio? É você pegar a sua lista de tarefas, as suas atividades, e você vai catalogar. Você vai fazer 2 perguntas para você mesmo, diante do que você tem que fazer naquele dia. É importante? Você já sabe onde colocar. Nessa primeira esfera, nessa primeira coluna horizontal. É urgente? Tem aí a coluna vertical. E você vai alimentando, e você vai perceber, como eu já percebi muitas vezes, que o meu tempo, ele geralmente está concentrado no número 1 e no número 3. Nós estamos o tempo todo lidando com urgências na nossa vida. E isso desgasta, e isso consome. Isso gera, assim, uma insatisfação enorme na gente, porque a gente nunca consegue fazer aquilo para o que nós somos chamados, que está ali no quadrante 2. Nós não fazemos aquilo, mas aquilo é que nós teríamos que concentrar os nossos esforços e a nossa agenda, mas nós estamos apagando fogo o tempo todo. E se você não tem uma agenda, uma missão, se você não tem uma lista de tarefas, se você não sabe para onde você está indo, com certeza você vai ser escravo da agenda de outras pessoas. Enfim, aproveitar o tempo, para mim, remir o tempo, significa se dedicar à família. Se dedicar à família. Porque nós estamos falando de kairos, não de cronos. De estação de vida, de momento. Qual é o seu momento? Provavelmente o remir o tempo para você seja se dedicar à sua família. Eu já contei para vocês e eu vou repetir. A história do pastor que, de uma certa forma assim, teve uma mudança radical na vida dele. Larry Osborne. Ele já escreveu vários livros, muitos livros, mas ele conta que estava escrevendo o 2º livro dele quando ele era um jovem pastor. E aí ele se recorda, ele conta isso no seu livro, que o filho dele pequeno entrou no escritório, onde ele estava escrevendo o seu livro, pedindo para ele brincar no quintal de bola. E o Larry olhou para o filho dele, ele olhou para a tela do computador, ele ia perder a linha de raciocínio, e aí ele falou para o filho dele: filho, o papai está ocupado agora, o papai não pode brincar com você, depois o papai brinca. E o Larry diz que, nesse momento, o filho dele saiu chorando, claro, do escritório dele, e foi para o quintal brincar, e ficou ali brincando sozinho. E nesse momento o pastor diz que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus falando com ele: Larry, você pode escrever livros em qualquer kairos, em qualquer estação da sua vida, mas vai chegar um momento que o seu filho não vai chamar você para brincar com ele. E o Larry diz que nesse momento ele se levantou,
ele foi brincar com o filho dele, e ele fez uma promessa para Deus. Ele disse: eu nunca mais vou escrever nenhum livro até que o meu filho mais novo vá para a faculdade. E foi assim que aconteceu. Talvez coisas que você faria numa determinada estação da vida, você não pode fazer hoje. As suas ênfases são outras, os seus objetivos são outros, a sua missão é outra, e você tem que saber discernir e remir o seu tempo. Qual é a estação de Deus? Qual é o kairós de Deus para você? Talvez seja abrir mão de algumas coisas para se dedicar ainda mais à sua família. Remir o tempo pode significar para alguns aproveitar o tempo para descansar. Remir o tempo não é só trabalhar. Remir o tempo, às vezes, é saber que o kairós de Deus para você é parar, é descansar. Nós estamos vivendo no que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chamou de sociedade do cansaço. E a nossa sociedade é a sociedade do cansaço porque ela é a sociedade do desempenho. Nós somos o tempo todo pressionados a sermos efetivos e produtivos e frutíferos, porque o nosso valor e a nossa identidade depende das coisas que nós alcançamos nesse mundo. E o Byung-Chul Han diz assim: é isso que tem levado muitas pessoas à exaustão, ao cansaço extremo, ao burnout. E ele usa um termo que eu acho fantástico: ao infarto da alma. Tem gente que está infartando internamente na sua alma, porque passou a acreditar que o seu valor, que a sua identidade e que o seu legado maior para si, para a sua família, é conquistar e acumular tesouros nesse mundo. Não é. Definitivamente não é. A gente, nessa sociedade do desempenho, demonizou o ócio. O ócio hoje é sinônimo de preguiça. Nós demonizamos o descanso. É chique falar: qual é o seu defeito? Eu sou um workaholic. Sou um viciado em trabalho. Como se fosse algo maravilhoso. Não é. E a gente tem vergonha de falar que passou o dia descansando de pernas para o ar, maratonando no Netflix. Eu acho legal porque assim, essa palavra ócio, ela vem de uma palavra em latim, optium. E na Roma antiga, o optium era uma das atividades mais nobres que um cidadão romano poderia ter. Porque o optium era assim, aquilo para que você se dedicava a fim de cultivar a sua intelectualidade e a sua espiritualidade. Então, optium era uma coisa ótima, era uma coisa boa, era uma coisa legítima. E o Império Romano cresceu por causa de homens que se dedicaram ao ótium, ao ócio criativo. E tinha também o negotium, que era o trabalho, as coisas que eles faziam para a subsistência. Mas naquela cultura, o optium era mais importante do que o negócio. Hoje nós invertemos e nós acabamos demonizando o ócio e o descanso. Talvez uma das coisas mais espirituais que você tenha que fazer ao longo dessa semana é parar para descansar. Porque não parar para descansar é pecado. É a quebra de um mandamento que Deus estabeleceu. É a quebra do princípio sabático. Você tem que parar. Caso contrário, você vai entrar em combustão até o fim da sua alma. Pare. Remir o tempo significa isso. Descansar também. Remir o tempo, por fim, é assim, você dedicar os seus melhores esforços e o seu tempo para buscar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que a gente vê aqui no texto. Porque assim, como nós usamos o tempo revela o que está no nosso coração. O uso que nós fazemos do tempo é uma declaração de fé, é uma confissão de fé, porque a gente gasta tempo com tudo que a gente ama. Você quer saber se você ama alguma coisa? 2 fatores, tempo e dinheiro. Você gasta tempo e dinheiro com tudo que você ama. A forma como você lida com o seu tempo vai revelar quem é o Senhor e quem é o dono do seu coração. Assim, eu acho que vocês já ouviram falar no Jonathan Edwards.
Já ouviram falar? Ele foi instrumento de Deus para ser o catalisador do primeiro grande despertamento espiritual do século XVIII, nos Estados Unidos. Despertamento espiritual que gerou um movimento missionário mundial. Mas muitas nações foram impactadas pelo Jonathan Edwards. É um cara que eu admiro demais e já li bastante coisa a respeito dele. Só que o que muitas pessoas não sabem é que, quem tem 20 anos aqui? Tem alguém? Fabrício, o que mais? Totti, tá. O Ed, o Wilton, tá bom. O Rafa ali, tá certo. O Jonathan Edwards, com 20 anos de idade, ele escreveu 70 resoluções de vida. 70 resoluções, 20 anos de idade. Se Jonathan Edwards fosse vivo hoje, ele não está jogando tigrinho, não. Na quinta resolução dele, e aí você fala assim, por isso que esse cara foi quem foi. Às vezes a gente admira algumas pessoas que foram frutíferas, que foram bem-sucedidas, não só do ponto de vista financeiro, mas que assim, deixaram um legado, você fala assim, mas como essa pessoa teve tempo para fazer tudo? É isso, ela tomou a decisão de organizar bem o seu tempo, para que o seu tempo fosse investido, acima de tudo, para a glória de Deus. Eu organizo o meu tempo não só para que eu ganhe mais dinheiro, para que eu descanse mais e tenha mais tempo com a minha família. Eu organizo a minha agenda, para que a minha agenda seja encabeçada por aquilo que Jesus disse que tem que encabeçar nossa agenda. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente tem que acreditar nisso. Olha o que ele escreveu. Abre aspas. 20 anos de idade, 20 aninhos. Nunca perder um momento de tempo, mas aproveitar o tempo para usá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder. Esse foi Jonathan Edwards. Você fala, como que esse cara conseguiu orar 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia? Como que um cara desse acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para orar? Porque o uso que nós fazemos do tempo revela os senhores e ídolos do nosso coração. Jesus falou sobre isso. João capítulo 9, versículo 4. Devemos cumprir logo, devemos, tá? Primeira pessoa do plural. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Pode chegar um tempo em que as oportunidades para trabalhar para a glória de Deus vão se esgotar. Existem pessoas hoje no mundo, nós encerramos ontem à noite o Congresso de Lausanne, na Coreia do Sul. E lá foram colocados relatos e testemunhos de cristãos, inclusive na Coreia do Norte, que não podem trabalhar para a glória de Deus como nós podemos. Pode chegar um momento que nós não teremos a liberdade que nós temos para investir no reino de Deus, para trabalhar para a glória de Deus. Pode chegar um momento que nós não tenhamos saúde para isso. E é o que eu digo para a minha família muitas vezes, o tempo de eu trabalhar para fazer algumas coisas é agora. Porque eu não sei se daqui a 10 anos, 15 anos eu vou ter a mesma saúde. Agora é dia para mim. E eu quero investir os próximos anos da minha vida. E eu quero organizar o meu tempo. E eu quero organizar a minha agenda. Para que a minha agenda seja proativa, seja intencionalmente voltada para aquilo que vai fazer com que minha vida valha a pena daqui a 50 e 100 anos. Deus não colocou a gente no mundo para viver apenas e existir. Deus colocou a gente no mundo para deixar um legado do Evangelho aqui. Deus não me colocou nesse mundo para eu ver o crescimento das minhas filhas, para eu ter uma casa própria, e para eu ter uma família feliz, e morrerem de ditosa velhice. Não! Deus me trouxe à existência porque Ele queria que através da minha vida, um movimento do Evangelho nascesse aonde Ele me colocou, e para você também. Nós temos que resgatar o nosso propósito de vida, como discípulos e discípulas de Jesus. E tem que ser hoje, gente. Tem que ser hoje. Nós não teremos outra oportunidade para fazer o que nós estamos fazendo aqui na Joy. Não teremos. Tudo convergiu para isso.
Pode ser que o tempo vá passar e a gente não vai ter testemunhos como esses testemunhos que nós temos tido no âmbito, no contexto, no seio da nossa comunidade. É agora, é já, esse é o momento que Deus nos trouxe. Então assim, vamos aproveitar o tempo, vamos remir o tempo para acumular tesouros nos céus, para investir no reino de Deus, sem negligenciar e priorizando a nossa família, o nosso lar, trabalhando, exercendo a nossa vocação no mundo, mas sem se esquecer que Deus fincou os nossos pés na história, para que através da nossa vida, vidas e famílias sejam poderosamente impactadas com o Evangelho. Quando eu chegar no céu, eu sei que Jesus vai me perguntar, o que eu fiz? E eu vou falar assim para ele, Jesus, esses foram os talentos que eu multipliquei aqui, está aqui. E o que ele vai falar para você e para mim é isso. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu coloquei na sua mão, você multiplicou. Então venha desfrutar do reino do seu Senhor. É isso que vai fazer a minha vida valer a pena, no final das contas. Por isso que eu gosto da tradução da NVI, que diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Novamente aqui trazer o latim, eu gosto de fazer às vezes esse paralelo entre algumas palavras, porque a gente resgata o sentido original delas, né? Oportunidade é uma junção de duas palavras no latim, ob e portus. Ob é em direção a, e portus é porto. E alguns entendem que isso se refere a um navio, e eu comentei hoje na nossa reunião à tarde, um navio que aproveita o vento e a maré para chegar no porto, no destino correto. Pegando essa palavra oportunidade, eu digo para vocês, o nosso desafio de remir o tempo é estarmos sensíveis ao que Deus está fazendo ao nosso redor, ao redor de você. É você saber discernir para onde o vento de Deus está soprando, para onde a maré de Deus está indo. Alçar, levantar as suas velas e fazer parte do que Deus está realizando na história. Essa é a nossa missão. Aproveitar as oportunidades é isso. Estar sensível ao mover de Deus ao seu redor e tomar a decisão de participar do que Deus está realizando aqui e agora. Tem muita coisa que quer roubar o seu tempo. Não preciso aqui ficar me estendendo muito nisso, vocês sabem. Por exemplo, sabe o que o diabo usa para derrubar a gente? Ele usa a nossa agenda. Não tem estratégia mais, assim, perfeita para ele, porque dá um ar de legitimidade. Dá um ar, assim, de glamour para o nosso pecado e para a nossa queda. Satanás não precisa colocar uma pedra para a gente tropeçar e cair, um escândalo, uma crise. Não. Sabe o que ele gosta de fazer? Ele gosta de encher a nossa agenda com atividades, para que nós nos tornemos pessoas ativistas, trabalhadoras, mas sem intimidade com Deus. A queda é só uma questão de tempo. A queda é natural. Cuidado com aquilo que está matando o seu tempo. Olha, os brasileiros gastam em média, pesquisas, tá? Depois vocês podem compartilhar. Eu não sei como eles chegam nessas conclusões, mas são pesquisas sérias. O brasileiro gasta aproximadamente 6 horas no celular por dia. Coisas não relacionadas a trabalho. Você acredita que alguém pode gastar 6 horas no celular por dia? 40 horas por semana, que seria o equivalente a um trabalho full time, certo? 2.000 horas por ano, o equivalente a 80 dias do ano, o equivalente a aproximadamente 3 meses. Então, pessoas que gastam aí umas 6 horas na frente do computador, no celular, sem estar envolvido em trabalho, está jogando no lixo 3 meses do ano. 3 meses do ano. Se a gente passa 3 meses do ano dormindo, 3 meses do ano trabalhando, e 3 meses do ano no celular, ou no computador, em alguma atividade assim, do quarto quadrante, vocês se lembram? Não urgente, não importante. A gente só tem 3 meses no ano para fazer outras coisas. Por isso que eu digo, nós não temos pouco tempo. O que nos falta é a sabedoria e a capacidade de usar e de remir bem o tempo que Deus nos deu.
precisamos ser bons mordomos de Deus, inclusive na administração do nosso cronos, do nosso tempo. E por fim, andar em sabedoria significa, diz o texto aqui, olha só o versículo 17, compreender qual é a vontade do Senhor. Portanto, não sejam, o quê? Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu já tomei decisões péssimas na minha vida. Péssimas. As piores, talvez, adversidades que eu enfrentei na minha caminhada, decorreram das minhas decisões. Irrefletidas, impensadas, insensatas e cheias de emoção. Então assim, decisão que eu tomei porque eu queria fazer a minha vontade. Eu não estou negando emoção não, e dizendo que emoção é ruim. Não, emoção é boa, Deus tem emoção. Ele se entristece, Ele se alegra. O nosso Deus é um Deus com emoções. E nós temos emoções porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Emoções são boas também, obviamente. Uma emoção, por exemplo, pode ser um sinal de alerta de Deus para alguma coisa errada que você está fazendo. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e o coração pesa? Você fala assim, opa, talvez seja um mover do Espírito Santo ali, freando o seu ímpeto para que você não siga adiante. Então emoções são boas. Agora, é tolice, é insensatez tomar decisões, fazer opções com base apenas em emoções, porque o nosso coração é enganoso. Nós temos uma inclinação à autossabotagem, ao auto-engano. Então, se a gente não monitorar o nosso coração e assim nutrir o que eu chamo de uma suspeita saudável das nossas emoções e motivações, nós vamos errar. Quando eu estou diante de um momento que eu preciso tomar uma decisão, escolher um caminho que não está muito claro para mim, eu questiono as minhas emoções. Porque por mais encantado que eu esteja com aquilo, por mais vontade de seguir naquela rota, por mais desejoso de colocar a mão naquela tarefa, naquela atividade, naquele ministério, talvez não seja a vontade de Deus para mim, e talvez seja apenas minha vontade e não a vontade do Senhor. Por isso que Paulo diz, procurem compreender qual é a vontade de quem? Do Senhor. Então, antes de ceder às suas emoções, você está tendo que tomar uma decisão hoje? Nutra uma suspeita saudável. Faça perguntas para o seu coração. Converse com mentores, com líderes. Tenha pessoas ao seu redor que possam olhar para você e questioná-la e questioná-lo sobre as suas reais motivações. Isso vai precaver você de fazer escolhas péssimas ao longo da sua vida. E de não fazer movimentos na sua existência, apenas catapultado pelas suas emoções que enganam você. Eu acho que assim, óbvio que existe a vontade geral de Deus e a vontade particular de Deus. E eu vou rapidamente definir para vocês, já estou encerrando. Vontade geral é a vontade de Deus para todo mundo, isso está claro. Deus quer que todo mundo perdoe, Deus quer que todo mundo ame, Deus quer que todo mundo busque a santificação, isso é para todo mundo, certo? Vontade geral. E tem a vontade particular específica, que é a vontade de Deus para você, não para mim, é para você, é a missão que Deus tem para você, é a vocação que Deus tem para você, não para mim, a vontade particular de Deus para você. Óbvio que a vontade geral de Deus, ela vai estabelecer um parâmetro para você tomar essas pequenas decisões na sua vida. Então você tem os princípios gerais de Deus e a partir deles você faz opções, ok? Mas obviamente que há momentos na nossa vida que a gente tem que ter o mover de Deus, o mover do Espírito Santo e ter no coração a convicção de que não, essa é a decisão que Deus quer para mim. Como que a gente alcança isso? Na minha opinião, a melhor maneira de peneirar decisões. E a linha divisória entre uma decisão tola e uma decisão sábia é o cultivo de uma vida de oração. E eu coloco para vocês, o tempo dedicado à oração vai nos ajudar a discernir o que é voz de Deus e o que são gritos da nossa alma. Porque às vezes o que você está ouvindo são gritos da sua alma, não é a voz de Deus. E tem gente que diz, não, Deus falou comigo.
Talvez não seja Deus falando com você, talvez seja você falando com você, talvez seja o seu coração enganoso falando com você, e como você e eu temos uma inclinação ao auto-engano e à autossabotagem, nós interpretamos como voz de Deus, não sendo. E a primeira pergunta que eu faço é: quanto tempo você orou por isso? Não, pastor, eu não orei ainda. Então você não está pronta, você não está pronto para tomar uma decisão. O tempo dedicado à oração vai depurar se os nossos projetos decorrem de sentimentos passageiros, enganosos, ou são parte da agenda de Deus para a nossa vida. Então, Paulo diz: compreendam a vontade de Deus. Como que você vai fazer isso? Primeiro, conhecendo a Bíblia, conhecendo os princípios gerais que vão balizar as suas decisões, e segundo, ore. Ore e ore até que você tenha paz e certeza de que esse é o caminho de Deus para você. Antes de você se dedicar à oração e colocar essa decisão diante do altar do Senhor, não faça nenhum movimento. E diga assim como Moisés: Deus, se o Senhor não for comigo nessa decisão, não me faça arredar o pé daqui. Eu não quero sair daqui se o Senhor não me conduzir. Eu encerro dizendo que vamos combinar, vamos confessar que a gente tem uma inclinação para a tolice, não tem? Para a insensatez. Essa é a má notícia, não tem jeito. Tem jeito, por mais que a gente ouça, por mais que a gente queira andar em sabedoria, a gente sempre está fazendo bobagem na vida. E vai ser assim para o resto da nossa vida. Por mais maduro que você seja, por mais sábio que você seja, você sempre vai flertar com possibilidades tolas, imprudentes e insensatas. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que tem alguém que veio nos salvar da nossa tolice. Não é verdade? Eu vou tomar decisão que me prejudica, eu não tenho dúvida, que eu ainda vou tomar decisões ruins, eu ainda vou tomar decisões erradas. E onde que está a minha esperança? A minha esperança é assim: Deus proveu para mim e para você o nosso Salvador, que é chamado nas Escrituras de sabedoria de Deus. Vocês conhecem? Alguém que é chamado de sabedoria de Deus? A Bíblia diz que Jesus encarna a sabedoria de Deus. Jesus encarna o que significa viver uma vida sábia. Somente Jesus, só existiu um sábio no mundo, que não foi Salomão. O único sábio, genuinamente sábio, puramente sábio, perfeitamente sábio, tem um nome, o nome dele é Jesus. E apesar dele ser sábio, ele morreu como um tolo, ele morreu como um insensato, ele morreu como um bandido, ele morreu como um perverso. Entre os perversos, diz a Bíblia, ele foi contado. Sabe por que ele fez isso? Porque Jesus decidiu ir para a cruz do Calvário, ele decidiu ir para a cruz do Calvário e ser rotulado de tolo, de insensato, de imprudente, de perverso, de criminoso, para me perdoar das minhas decisões tolas, das minhas obras imprudentes, para me perdoar do meu pecado e perdoar você do seu pecado. Não importa o que você fez até aqui. Hoje, pode ser que você tenha vindo aqui e você olhando para a sua vida, fazendo uma macroanálise de como você aproveitou o seu tempo, você diga, puxa, como eu desperdicei o meu tempo, como eu joguei o meu tempo fora, como eu vivi de uma forma que hoje eu me arrependo. Se você veio aqui com esse sentimento hoje, seus problemas acabaram, porque Jesus é aquele que faz tudo novo de novo. É aquele que oferece perdão para você, restauração para você, recomeço para você. Ele é o sábio, que ama tolos, nécios, imprudentes, como esse que vos fala. E à medida que você toma a sua decisão pessoal, de render a sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, não sei se você já tomou essa decisão, mas quando você faz isso, a sua vida muda, os seus pecados são perdoados, a sua dívida é cancelada, você recebe uma nova vida, e o poder do Espírito Santo, aí sim para ser sábio. E aí você ama tanto esse Jesus, que
que você quer seguir os passos dele. Então você ouve as palavras dele, e você coloca as palavras dele em prática. E sabe como a Bíblia chama você, a partir disso, dessa experiência? De sábio e de prudente. Que Deus levante entre nós, homens e mulheres sábios, que entregaram as suas vidas para o único, que é verdadeiramente sábio, e que através da vida dele, dos valores e princípios que ele nos deixou, nós, pelo poder do Espírito Santo, podemos andar em sabedoria. E a nossa sabedoria vai ser um veículo, um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus, para tocar no coração desse mundo que é insensato, nécio e tolo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.